O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém, amém. Jonathan Edwards, ele dizia sempre que muitas pessoas às vezes olham para os salmos e não percebem que os salmistas, eles falam muito sobre as aflições que eles estavam experimentando, mas que na maioria das vezes você vai ver que no final do salmo eles estão cheios de alegria e gozo, e nada mudou, só durante aquele tempo de oração, porque na verdade eles usavam as fragilidades da vida e os problemas da vida simplesmente para poder meditar na grandeza de Deus. Então, ver aquelas orações serem centradas nas suas necessidades, elas eram só meios de estar centrado em Deus. Então eles falavam: ó Deus, nós vivemos tão pouco, como por exemplo Moisés no Salmo 90, nossos dias são como a neblina, Deus, se a gente passa dos 70 anos, é só canseira e enfado. Aí você pode pensar que Moisés está centrado em si mesmo, em um fato do corpo dele já sentir essas debilidades, mas é só uma oportunidade de ele dizer: mas tu é de geração em geração. 1000 anos são como um dia para ti, oh Deus, e um dia como 1000 anos. Ou seja, o tempo que faz isso em nós não faz nada em ti. Tu és a nossa habitação, em ti nós estamos seguros, em ti nós temos paz. Era só uma maneira ele falar sobre todas as suas debilidades, de mostrar a suficiência, a grandeza de Deus. É por isso que no final da oração eles estão em paz, porque eles viram mais da glória de Deus. Então os atributos de Deus, eles, ao meditarmos neles de maneira pessoal, eles manifestam dentro de nós as nossas mazelas. Ele vai nos levar a profundo arrependimento e a gozo. Mas às vezes há cristãos que nunca param todos os dias para pegar um atributo de Deus e meditar nele, e ver como é a sua vida em relação àquele atributo e o que precisa ser realmente confessado diante de Deus por causa daquele atributo. E talvez um atributo que nós devíamos mais admirar causam mais problemas para nós. Há algo engraçado que manifesta claramente a depravação do coração do homem. Há atributos que nós nunca devíamos desejar, e outros que nós devíamos. Você vai ver que a Bíblia sempre nos estimula a esses atributos, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Há tantos atributos comunicáveis de Deus, que são atributos dele, que ele opera em nós, mas há aqueles atributos incomunicáveis que fazem Deus ser Deus. É exatamente esse que o coração caído, não é? E mesmo o diabo desejava. Não é? E isso só mostra a escuridão do coração. Esses atributos, eles devem sondar os nossos corações, mostrar aquilo que nós devemos nos arrepender e nos levar a uma segurança e uma paz por esses atributos serem de Deus e somente de Deus. Em Atos 17, 24 e 25 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que tendo necessidade de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, Deus não tem necessidades, não é? Tudo depende dele, Ele não depende de ninguém. Paulo está falando sobre um atributo de Deus, um atributo de Deus. Todos nós hoje usamos vários aparelhos eletrônicos, não é? E há um drama, assim, porque todos esses aparelhos precisam de baterias, precisam ser recarregados, e hoje a gente usa menos pilhas e outro tipo de bateria, mas, por exemplo, nós aqui na música usamos no instrumento e às vezes num aparelho para que a gente possa não usar fio, mas o problema é que sempre esse fornecimento de energia vai acabando. Eu, por exemplo, estou usando aqui um iPad, usei ele no momento do louvor, eu estou sempre prestando atenção na bateria dele. Ele tem que durar o louvor, tem que durar o sermão, e depois tem que durar o fim. E a gente está sempre prestando atenção, porque sempre há uma fonte limitada de energia para aquelas coisas que a gente faz. Então as pessoas têm, a bateria tem um recarregador que ele carrega antes, para na rua, se vê que a sua bateria está acabando, poder recarregar. Ou então a pessoa começa a usar com cuidado, porque vê que a bateria está terminando. O que nós mais queríamos era uma fonte de fornecimento interminável, não é, de energia, de vida, e sem nenhuma necessidade de recarga ou recolocar outra bateria. A gente queria um dínamo autossustentado, né? Que se recarregasse, ia ser tão bom na nossa mente, ou seja, uma energia aparentemente ilimitada, que à medida que você gasta, o mostrador nunca vai mostrando que ela está diminuindo e diminuindo. E esse desejo que nós temos, e já que isso não é uma realidade só para aparelhos, é a realidade para nossos corpos, é a realidade para todas as coisas que nós usamos, é antigo no ser humano um desejo de projetar, por exemplo, uma máquina alimentada por uma fonte de energia perpétua. Nós enchemos o tanque do carro e ficamos prestando atenção no marcador, porque aquela é uma fonte de energia não perpétua, ela vai acabando, e você tem que recolocar, como tem que recarregar de energia os aparelhos e o nosso fogão, enfim, tudo que a gente usa. Então, há desenhos de projetos de 1000 anos atrás, por exemplo, na Índia, em que eles há projetos de desenhos de movimento contínuo através de peso, contrapeso. Ou seja, o homem já estava pensando em máquinas que poderiam se retroalimentar sem jamais poder ser, sem precisar jamais ser recarregada de maneira indefinida. E hoje, mesmo com a nossa tecnologia, nós não temos isso, nós estamos, de certa forma, no mesmo lugar, mas com o mesmo desejo. Os homens já reconheceram que as leis da física não permitem tal invenção, assim, não é? Mas mesmo assim nós continuamos fascinados com a ideia de uma máquina autossustentada. Nós sabemos que mesmo o nosso Sol está queimando o seu hidrogênio e tem uma quantidade limitada, ou seja, lá o marcador, porque a gente não pode ver, o marcador de hidrogênio do Sol já caiu tanto e está caindo, e quando acabar, ele vai experimentar os efeitos dessa energia que se foi. Então, nós somos máquinas assim também, não é? Como os nossos aparelhos, como é o Sol. Então nós necessitamos continuamente de combustível e de recargas. Nós precisamos do sono, nós precisamos de água, nós precisamos de comida, nós precisamos de ar.
Nós não podemos ficar, nós podemos ficar 30 dias sem comer, sofrendo todas as debilidades, alguns nem suportariam, mas podemos. Mas não podemos aguentar mais do que 2, 3 dias sem água. E não podemos experimentar, ficar nem minutos sem ar. Há essa necessidade constante de recarga em nosso corpo, e nós precisamos de descanso, para não mencionar as nossas necessidades relacionais, nossas necessidades, o isolamento de alguém, de tudo, de todos, gera um monte de problemas, nossas necessidades profundas, espirituais. Então, o pensamento de que pode haver uma maneira, não é, de não ter essas necessidades perpétuas, essas necessidades contínuas, para nós é um sonho, não é? E é atraente para nós. Então, a gente pode tomar, por exemplo, nossa obsessão cultural, não é? de poder controlar, através de drogas, a nossa necessidade de sono, né? Às vezes a gente precisa fazer coisas, nós achamos que a maneira de a gente tentar dar mais energia, que é tomar muita bebida com muita cafeína, porque é óbvio que nós adoraríamos, nós podemos gostar de dormir, mas nós adoraríamos se dormir pudesse ser algo opcional para nós. E se nós estivéssemos muito ocupados, nós pudéssemos dizer, hoje, nos 3 próximos dias, eu não vou dormir, porque eu tenho essas coisas para fazer e eu preciso de todas as horas. Mas o sono vem, né? Vem a realidade das nossas limitações, e então nós não podemos continuar indo, como esse aparelho que eu estou usando não pode ser continuamente usado sem parar, colocar lá o fio. Só Deus pode, não é? Somente Deus é autossuficiente. Esse é um atributo de Deus incomunicável. Desejar isso faz parte daquilo que é mais escuro no coração do homem caído, dos demônios, não é? Essencialmente, o pecado é desejar algo que só Deus só Deus tem, e não aquilo que Deus quer compartilhar. Então você vê, Deus compartilhou, o homem foi feito à imagem de Deus para compartilhar muitos dos seus atributos, como nós vimos, sua santidade, seu amor, enfim. Mas o pecado é exatamente desejar algo que só Deus é, e que nós nunca seremos. Então Deus é sem necessidades. Imagine as tuas irritações porque você tem necessidade. Isso é uma irritação direta contra Deus. Isso é o diabo dizendo, vocês serão como deuses. Quando o diabo disse isso, ele não estava dizendo, vocês vão amar como Deus ama, e vocês vão ter a paz como Deus tem, e vocês vão se deleitar no Filho como Ele se deleita. Não é isso que era a tentação. A tentação era exatamente essa: vocês vão ser autossuficientes. Todas as marcas de dependência da nossa vida se tornam um problema, porque exatamente nós não gastamos tempo nos deleitando no atributo de Deus que devia trazer para nós, como os Salmos mostram, como Jonathan diz, o descanso, a paz, o gozo de nós sermos quem nós somos, não é? Totalmente dependentes. Paulo está dizendo lá em Atos, como nós vimos, Deus não depende de nada, Ele não tem necessidades, ninguém pode dar nada a Deus, mas, no entanto, todos recebem dele todas as coisas. Então, só Deus é esse motor sem fim, que não precisa de recarga, que não tem necessidade, que não precisa de nada externo a Ele. Como eu disse, nós precisamos de água, sono, comida, precisamos de ar, precisamos das pessoas, temos necessidades espirituais. Deus não precisa de nada fora dele. Essa é a autossuficiência de Deus. Deus é de fato uma fonte autocontida de sustento perpétuo e perfeito.
É isso que Paulo está dizendo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que tendo necessidade de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus criou e sustenta todas as coisas que é o cosmo, que é tudo menos Deus. Mas Ele mesmo nunca foi criado, sempre existiu e nunca é sustentado por nada nem por ninguém. Então esse é um atributo que deve nos levar a sondar nossos corações. Ele vai medir a temperatura espiritual da nossa vida e, ao mesmo tempo, nos leva, quando nós realmente somos levados a meditar em Deus diariamente, se somos habitados pelo Espírito Santo, há um gozo, uma paz que pode enfrentar qualquer coisa. Então Ele não é criado e sustentado. Então, por toda a eternidade, Ele é perfeitamente provido por si mesmo. Sempre. Nunca houve uma época que Ele não foi Deus e não foi provido por si mesmo, não existindo nada a não ser Ele. Então Deus é desnecessário para Ele qualquer ajuda. Ele é inabalável em força, nunca tem fome e sede, metaforicamente, né? Nunca tem necessidade de nada externo. Nós sabemos que algumas necessidades se sobrepõem a outras na nossa vida. Comer é importante, mas como nós vivemos muito pouco sem água, a sede se impõe. Se você estiver sedento, pode botar um monte de comida e bebida, você vai beber primeiro, vai beber água, depois vai passar um dia, 2 sem água. Por quê? Porque aquela é uma necessidade mais desesperada do seu corpo. E ele faz você sentir, então, uma necessidade maior daquilo do que de comida. As necessidades, elas têm uma escala, uma escala em nossas vidas. Mas Deus não, inabalável em força, nunca com fome ou sede de algo. Deus nunca experimentou a sensação de falta. Está faltando alguma coisa. Então, nada e ninguém fora de si mesmo, ou seja, de Deus, oferece ajuda a Deus. Porque Ele criou tudo. Nada que Ele criou pode ser necessário para Ele. Porque como Ele teria existido eternamente sem aquelas coisas, se Ele necessitasse delas? Então, nada da criação que Ele criou soberanamente é necessário para Ele. Então, pense, tudo que existe, nada é necessário para Deus, incluindo você, incluindo eu. Então, porque se fosse, como Ele poderia ter existido? Se Ele precisasse de alguma coisa para a sua existência, como Ele poderia existir eternamente sem aquela coisa, até Ele criar aquilo? Então, nada do que Deus criou é uma necessidade. É por isso que Paulo diz, como se Ele tivesse necessidade de alguma coisa. Ele não tem necessidade, Ele não é servido por nada, nem por ninguém, muito menos por mão humana. Nosso Deus é autossuficiente. Esse é um atributo maravilhoso só dEle. Ele é necessário para todo mundo e Ele não necessita de ninguém. Ele é necessário para todo o universo funcionar. A Bíblia diz, funciona pela palavra do seu poder e Ele não necessita de nada do universo que Ele criou. Então, essa é uma má notícia para muitas pessoas. Essa é uma notícia terrível para a maior parte do evangelho falso que é pregado em nossos dias. Não é? Nós que fomos ensinados a acreditar que Deus criou os seres humanos com uma necessidade de alguma forma do ser humano, ou de amor, ou de companheirismo. Parece tão bom, né, pensar que Deus necessita de nós, que sem nós, de alguma maneira, Deus não teria plenitude. A ideia de que o homem é a coroa da criação, no sentido de que ele preenche, a gente vira as coisas ao contrário, né? A gente acaba achando que Deus tem em si, no seu coração, um buraco no formato do homem, que quando põe lá, aí no seu coração transcendente, aquele vazio é preenchido pelos nossos cânticos, por nós individualmente. Mas não há nenhuma lacuna em Deus.
que ele deve preencher, que ele precisa ter para ser inteiro, completo e pleno. Ele é pleno em si mesmo, por toda a eternidade, totalmente amado e amando inteiramente, dentro da companhia perfeita e eterna da Trindade. O Pai sempre amou o Filho, que sempre amou o Espírito, que sempre amou o Pai, eternamente satisfeito em si mesmo, e nenhuma necessidade de amor ou de companheirismo ou de qualquer outra coisa levou Deus a criar, a não ser a criação sendo simplesmente uma expressão dessa autossuficiência, dessa comunhão perfeita da Trindade. Então ele nos criou de bom grado, ele pode nos amar, mas ele não precisa de nós, não precisa de nós. As Escrituras nunca pintam Deus como nenhuma necessidade. Pensar muito sobre isso é extremamente saudável espiritualmente para o nosso crescimento. E é uma pena que a gente não pegue esses atributos de Deus e gaste horas, dias, voltando e voltando. Então imagine se Deus tivesse saudado Abraão. Abraão estava em Ur. Imagine se Deus tivesse, quando ele chamou, nós todos conhecemos como ele chamou Abraão, mas se você tivesse dito a Abraão, quando eu te conheci, foi como se minha vida tivesse entrado em foco. Foi como se tudo se encaixasse. Abraão, você me completa. É ridículo, não é? Não foi assim que ele falou para Abraão, nem para você, nem para mim. Deus nunca vai dizer para você, você me completa. Você é aquilo que estava faltando na minha vida. Você vê que isso é muito comum, entre homens. Imagina Deus dizendo para Moisés na sarça ardente, você é um líder talentoso, você é sábio, você é compassivo. Meu plano estaria perdido sem você. Ou então se Deus dissesse para Moisés, você é minha melhor metade no mundo. E esse tipo de sentimentos acompanham bem as comédias românticas, não é? E vamos dizer, cartão de aniversário, às vezes até piegas, mas é totalmente fora do lugar quando nós pensamos sobre Deus. Eles são puramente humanos em sua expressão, não é? Deus nunca vai declarar sua necessidade por você. Porque Deus não necessita você, não necessita a mim, não necessita ninguém. Deus nunca vai dizer, eu preciso de você, Josemar, a cada hora. Eu preciso da sua comunhão, eu preciso da sua presença. Ele sempre vai dizer para mim, eu sou o que sou. Nós precisamos dele a cada hora, mas ele não precisa de nós em momento algum. Ele não precisa de nós, certamente não para a vida, mas também ele não precisa de nós para amor, não precisa de nós para adoração, não precisa de nós para dar glória a ele, porque nós não podemos dar glória a ele. Ele não precisa de nós para trazer razão para a sua existência. Eu posso dizer para Deus e devo, se tem um novo coração, Deus, tu é a razão da minha existência. Mas Deus nunca vai dizer que eu sou a razão para nada para Ele, porque eu não sou a razão para absolutamente nada para Deus. Ele é totalmente providenciado e totalmente provido, e seria assim se eu nunca tivesse existido, e se Ele nunca tivesse criado um planeta Terra, e se nenhum dos personagens da Bíblia tivesse existido, e se nada mais fosse. Nós criamos por necessidade. Nós precisamos de complemento para aquilo que falta a nós. Nós não somos velozes, nós precisamos de um carro que vai mais rápido. Nós ficamos cansados, precisamos de um carro que não só vá mais rápido, mas que nos leve longe sem nós ficarmos cansados. Nós não temos visão noturna, precisamos dessas luzes acesas. Nós não temos voz
potente, precisamos de microfone, caixas, nós precisamos de remédios para curar nossos corpos, nós precisamos de instrumentos que marquem a hora para nós, porque senão nós ficaremos perdidos no tempo. Cada criação nossa tem a ver com a nossa necessidade, mesmo que seja uma necessidade lúdica, de beleza e tal, nós criamos arte. Essa é realmente a melhor notícia que nós podemos receber. Tudo que eu estou falando pode parecer o oposto, né, do que nós gostaríamos, e que às vezes o evangelho falso da nossa geração prega a importância do homem, a necessidade do homem, como Deus precisa, como se nós não fizermos algo, como Deus precisa ser servido por nós, e como Deus tem um buraco no coração do formato do homem, não é? Em que quando nós nos encaixamos tudo fica completo. Nós temos uma necessidade do tamanho de Deus, e se Ele não nos completa, é um inferno. Mas não Deus. Isso é uma boa notícia. É por isso que o Jonathan diz que os salmistas meditam sobre esses atributos, e quando eles terminam, eles estão cheios de júbilos, mesmo que nenhum problema tenha terminado. Eles estão em paz, eles estão se regozijando em Deus. E é bom Deus não precisar de nós, porque se Deus precisasse de Josemar, um dia que fosse, uma hora que fosse, certamente eu decepcionaria a Deus. Talvez não imediatamente, mas finalmente, mesmo o mais consistente entre nós, somos muito menos consistentes do que gostaríamos de admitir. Então eu louvo a Deus todo dia, porque os planos dele não dependem de mim, não dependem nem da minha fidelidade, porque se o plano eterno de Deus dependesse que momento a momento eu fosse fiel, então certamente o plano dele ia fracassar. Muitas pessoas pensam: você não está preocupado com a geração, com a igreja no futuro? A igreja não depende de mim nem no presente, que dirá quando eu não estiver mais aqui. Ela não depende de mim quando eu não existia, antes de nascer, e ela não depende de mim. Deus disse assim: eu estou edificando a minha igreja. Não disse que eu estava. Não é? Então, é uma boa notícia a alegria de Deus não depender de mim. É uma ótima notícia a minha alegria depender de Deus, porque Ele é um porto seguro para a minha alegria. Mas a alegria de Deus depender de mim seria o caos, não é? Do meu comportamento. E sua glória não depende da minha atuação. Então, o homem, os melhores homens sequer conseguiram seguir suas próprias agendas, seus próprios planos pequenos, mesquinhos, não é? Como é que o plano de Deus podia depender de mim? Meus próprios planos fracassam, exatamente porque eu não consigo manter esses planos pífios. Então, Ele é imperturbável, e Ele é ileso à minha inconsistência. A minha consistência causa problemas para mim, e causa consequências para mim, mas nenhuma a Deus. Você vê que mesmo Satanás, sendo Satanás, não pode causar problemas para o plano de Deus. Ele tem que cumprir o plano de Deus. Mesmo Pilatos, Herodes, sendo piores possíveis, eles têm que completar o plano de Deus. Não pode, porque Deus não dependeria de que eles agissem de uma determinada forma. Não é? É o contrário. Ele tem o prazer de ser glorificado através de mim, em seu Filho, mas Ele não precisa de mim, de forma nenhuma, em momento nenhum. E, no entanto, o amor dele por mim só pode ser esse amor soberano, só pode ser gracioso. Mesmo o amor de Deus por um anjo que nunca pecou só pode ser gracioso, porque ele não precisa, ele não tem necessidades nenhuma que um querubim possa satisfazer. Ninguém, nem um serafim, deu algo a ele para que ele possa estar em dívida, mesmo jamais tendo pecado. Não é porque nós pecamos que nós nunca demos a ele para receber. Nunca, nenhum ser, todo ser, mesmo aqueles que jamais pecaram, o que é maravilhoso imaginar, e nós não podemos nem imaginar o que é nunca ter pecado, não é? Até nós estarmos glorificados. Esse ser deve tudo a Deus, e Deus não deve nada a ele.
Então, de acordo com o seu bom prazer, ele faz a sua vontade. Se ele não deve nada a um serafim, um anjo, um querubim que nunca pecou, imagine a homens como nós. Por isso a Bíblia diz: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Você vê, elegeu, nos predestinou, ele nos fez agradáveis a ele em Cristo. Nós não fizemos nada. A dificuldade com as doutrinas da graça é só porque as pessoas têm muita autossuficiência. De alguma maneira elas acham que podem fazer alguma coisa por si mesmas, e de alguma maneira elas não veem o fato de que Deus não escolher quem Ele quiser seria a coisa mais óbvia para alguém que meditou num único atributo de Deus, na sua autossuficiência. Mesmo o amor que Ele tem, como eu disse, por um anjo que nunca pecou, é gracioso. Como um ser humano podia de alguma maneira achar que ele seria amado por Deus ou escolhido por alguma razão. E porque o fato de Deus amar como Ele quiser, escolher como Ele quiser, pode ser um problema para o coração de alguém que se diz cristão. Então, a necessidade é um limite. Se Deus precisasse de alguma coisa fora de si mesmo, Ele seria controlado por essa necessidade. A necessidade é um limite, e como nós vimos, Deus não tem limites. Cada necessidade nossa é um limite que nós temos. E porque Ele não precisa de nada fora de si mesmo, Ele não pode ser controlado, Ele não pode ser coagido, Ele não pode ser manipulado, Ele não pode ser chantageado, porque ninguém possui o que lhe falta. Nós somos chantageados quando alguém possui o que nos falta, possui algo que nós precisamos. Então a pessoa vai usar aquilo que nós precisamos para nos... É por isso que Paulo diz: quem primeiro deu a ele? Então essa é uma boa notícia para nós, para mim. Nós, seres humanos, conhecemos bem a relação de necessidade e controle. Fome, por exemplo. O que acontece quando você fica realmente com fome num parque de diversão? Ou, por exemplo, eu não vou a parque, eu não gosto de parque, nem de outros, sei lá, não gosto de circo, não gosto de quase nada, mas eu vou ao Maracanã, eu gosto. Então, o que acontece? A fome, esse é um exemplo ótimo. O que acontece quando você fica realmente com fome? No Maracanã, ou em qualquer um desses lugares, de repente você está disposto a pagar um preço acima do que vale para uma comida ruim, para uma porcaria que em outra situação você não pagaria. Você nem ia comer aquela coisa que eles estão vendendo. Mas as pessoas que estão gerenciando aquele lugar, elas sabem que elas sabem o nível de necessidade teu vai influenciar você. Vai influenciar a tomada de decisão, né? E que você não tem outra opção de alimento. Então a fome é uma necessidade, ele sabe que você não tem opção, e ele sabe que a tua necessidade influencia você na sua decisão. E o que acontece? Quando você estiver ali com fome, você vai pagar aqueles vendedores ou naquelas lanchonetes um preço maior por uma comida que você não acha boa, porque a sua necessidade acaba dirigindo sua decisão. Então é a necessidade por dinheiro que influencia as pessoas a várias coisas. É por isso que um servo de Deus deve ser livre disso. A necessidade por intimidade influencia as pessoas. Porque as pessoas estão dispostas a pecar contra Deus? Porque ela tem uma necessidade de intimidade, aquilo virou algo que ela acha que realmente é mais necessário do que Cristo, que ela está pronta a desonrar Deus para ter uma intimidade com outra pessoa. A necessidade de atenção influencia as pessoas. Muitas pessoas estão fazendo coisas, estão acreditando em coisas, simplesmente porque elas têm uma necessidade de serem aceitas, de terem atenção. Quanto maior nossa necessidade, maior nosso potencial para ser coagido por aquela necessidade e pagarmos um preço terrível para
para encontrar aquilo. Basta você perguntar a um viciado. Ele sente a necessidade tão grande daquela substância que ele faz coisas que, quando ele começou a usar, ele pensou que não faria. Contra a sua família, contra outras pessoas. Daqui a pouco ele é capaz de roubar, daqui a pouco ele é capaz de qualquer coisa. E nossas necessidades nos enfraquecem. Nossas necessidades, criadas muitas das vezes pelo nosso próprio, pelo pecado que habita em nós, é que nos deixa expostos a todo tipo de tentação. É por isso que Tiago diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Nós vimos como Tiago, quando está falando aqui sobre tentação, está falando sobre uma tentação pecaminosa que Jesus jamais experimentou. Ficamos dois dias seguidos pregando a respeito disso. Por quê? Há uma necessidade, e a própria necessidade flui do pecado interno. Mas você vê que ele diz assim: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Deus não tem nenhuma necessidade que nada externo pudesse fazer ele não agir como ele é, Deus. Então, não há nenhuma cenoura, como as pessoas fazem com os burros, né? Para você oscilar diante de Deus para tentar manipulá-lo. As ideias de oração, Deus, eu farei isso para que tu faças aquilo, eu faço isso, tu faz aquilo, são ideias diabólicas de pessoas que não abraçaram o fato de Deus ser Deus e ser autossuficiente. Ele acha que realmente ele pode dar algo a Deus em troca de algo que Deus dê a ele. Então, Jesus não podia ser tentado pela sua própria concupiscência, já que ele não tinha o pecado que habita em nós, a concupiscência. Mas mesmo naquelas coisas que Jesus tinha necessidade, como um homem, água, comida, você vê a satisfação total em seu Pai era tão grande, glorificá-lo, que essas nunca se transformavam realmente numa intenção de fazer algo que não glorificasse ao Pai para obter aquilo. Portanto, essas provações, já que na Bíblia a palavra tentação e provação é a mesma, depende de como a relação com ela acontece, jamais criaram as marcas, mesmo as externas, que poderiam e que fazem o tempo todo no homem. Então, nenhum ser humano, nenhum ser possui nada que Deus necessite. Deus não necessita de nada que você possui, nem do seu coração, nem da sua mente, nem do seu amor, nem da sua atenção, nem de nada, de modo que ninguém pode coagir Deus. Quando Paulo diz que Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade, que ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, ou quando ele fala que ele escolheu Jacó sem que eles tivessem, é porque Deus sempre, todas as escolhas de Deus são soberanamente livres. Isso não precisava ser sequer matéria de dificuldade para quem conhece quem Deus é. Então ninguém tem nenhuma alavancagem diante de Deus. Ou Deus age por pura graça e misericórdia, ou não há nada pelo qual realmente você possa imaginar que Deus se sentisse obrigado a agir. E nós, seres humanos, estamos notavelmente necessitados. Nós somos opostos a Deus. Nós não somos Deus, nós não seremos Deus, nós não vamos ser Deus na eternidade, nós não vamos ser Deus quando formos glorificados. Então, nós achamos que a maior coisa, a maior conquista seria o que? A independência. Quando a pessoa diz, agora eu tenho independência financeira, eu tenho independência do meu pai, isso é marca do nosso coração caído. Nós somos totalmente dependentes, mas nós achamos que a coisa mais maravilhosa que podíamos ter era a independência. Foi essa ideia de independência que trouxe todos os males sobre o ser humano. É a essência do pecado. Eu vou viver para mim mesmo, em vez de viver na dependência de tudo que Deus é, porque eu dependo. Eu vou ser autossuficiente, sem ser. É o engano do pecado. Nós amamos a autonomia e nós vemos a dependência como um fracasso.
Depender das pessoas nós vemos como um fracasso. Depender do pai, da mãe, depender da igreja, depender de Deus é uma dificuldade para as pessoas. Porque as pessoas oram tão pouco, elas se sentem um pouco independentes. Elas, de alguma maneira, não percebem. Se elas percebessem o feixe de necessidades que elas são, então, a oração é a coisa mais tão necessária quanto é respirar. Então, nós vemos a dependência como uma falha de algum tipo, uma falta de planejamento adequado. Então, os cristãos, em particular, podem interpretar por essa falha em perceber quem Deus é e quem nós somos, a necessidade física, financeira ou espiritual como um sinal de que Deus removeu nossa bênção. Nós, quanto mais independentes, achamos que somos mais abençoados. Mas isso é a expressão do pecado. Não é? Então, por que nós temos essa visão? Porque temos meditado pouco a respeito de Deus. É quase como se nosso raciocínio não pudesse separar a presença da necessidade e a presença do pecado. É quase como se nós achássemos que nós necessitamos por causa do pecado. E se não fosse o pecado, nós não necessitaríamos. Mas o pecado não é a causa da necessidade humana. Não é? Um rápido exame em Gênesis 1 a 3 responde essa pergunta. Não. Para nós, no pré-outono, no momento que antecedia a queda do homem, o homem lá no paraíso perfeito foi criado para necessitar. Mesmo antes da destruição fatídica, né, do produto, da intenção, da autossuficiência, os homens já dependiam de Deus, totalmente como depende. Adão já dependia do ar para respirar e encher seus pulmões. Adão já dependia de alimento para a sua barriga, de água para a sua sede. Ele já dependia da terra, ele já dependia de luz. Ele tinha necessidades, tanto físicas quanto espirituais, antes que o pecado deslizasse para dentro da sua vida. A dependência não veio com o pecado. O ódio à dependência é que foi a essência do pecado. Deus nos criou necessitados. Só Deus é uma fonte inesgotável para si mesmo. Nós somos totalmente dependentes de Deus para tudo. A dependência que nós temos de água, de ar, só é um eco da nossa desesperada dependência de Deus para tudo. Ele é a fonte, não só espiritual, das nossas vidas. Todas as dependências físicas, o sono, Deus está mostrando, eu sou o descanso de vocês, e fisicamente há algo que lembra vocês isso o tempo todo. A água faz isso, a comida faz isso. Então, é a ideia de autonomia que está no centro daquilo que o pecado é. Mas só Deus é assim. Por que as doutrinas da graça encontram tanta dificuldade na igreja? Porque as pessoas odeiam a ideia de que elas dependem totalmente de Deus, que elas merecem a ira de Deus, e se elas dependem totalmente da misericórdia de Deus. As pessoas não gostam, elas querem de alguma maneira ouvir que elas dependem de si mesmas em alguma coisa. Então, esses desejos dos atributos incomunicáveis de Deus mostram a depravação do coração do homem. Então, como eles, a gente vê a necessidade humana como uma falha. Nós não gostamos. Quando percebemos que temos dependências, nós ficamos irritados, nós perdemos o humor, nós ficamos infelizes, quando na verdade nossas necessidades só deviam fazer nós, se temos um novo coração, fazer o que os autores do Salmo fazem. Ó Deus, eu sou como pó. Mas em vez de ficar triste, porque eu sou como pó, não posso ser como pó, isso é horrível. Não, mas tu é de geração em geração. Ou seja, a tua glória, a glória da sua total independência de tudo, da tua autossuficiência é vista mais gloriosamente quando eu olho para
para o feixe de necessidades que eu sou. Ou seja, cada vez que você fosse frustrado no mundo, se você medita realmente em quem Deus é, isso traz mais paz ao seu coração. Você vai descobrir essas coisas, elas realmente não podem. Não é? Eu sou totalmente dependente, e todas essas coisas são totalmente insuficientes, mas tu, Deus, tu és a nossa habitação de geração em geração. A pior coisa é a ideia de autossuficiência. Não é porque Deus está com medo de você roubar a autossuficiência dele, já que isso é impossível. Todos recebem dele a respiração e todas as coisas, mas porque isso é a essência da loucura, do pecado. É por isso que Jesus conta a palavra que disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tem preparado, essa tua ideia de dependência financeira, que os teus anos estão garantidos, você não tem mais anos. Você recebe tudo de mim, e agora acabou. Você achou, olha, guardei dinheiro para muitos anos, agora eu vou viver em paz, agora o meu futuro está garantido. Você não tem futuro. Ou o rei Nabucodonosor dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a minha sabedoria, com a minha força, com o meu poder, para a glória da minha magnificência. E Deus disse: eu vou tirar, eu vou mostrar que você não criou nada, você não edificou nada. E para você ver como você não tem nada, a mesma sanidade é um dom que eu te dou, eu vou tirar e você vai comer com os bois. Porque se eu, minuto a minuto, não manter a tua sanidade, você seria como um cavalo pastando. Você devia estar totalmente grato por ter uma mente, porque eu estou mantendo ela segundo a segundo. Então Nabucodonosor passou um tempo assim. Então nós nos tornamos malabaristas, tentando mostrar alguma autossuficiência. Isso mostra a escuridão do nosso coração, em vez de nos deleitarmos numa dependência final do único que é totalmente autossuficiente para tudo. Por isso que ele fala: eu farei toda a minha vontade. É por isso que ele predestina quem ele quer, ele salva quem ele quiser, ele faz o que ele quiser. E quando o coração sente as pontadas, as picadas dessa realidade, você vê, é um coração capturado pelo pecado. Por quê? Porque o novo coração se deleita em quem Deus é. Só Ele é autossuficiente. E nós ignoramos sintomas da nossa... sintomas físicos. Nós não gostamos de admitir nenhuma dependência final. Nós queremos ter alguma autonomia, não é? E a gente ignora, às vezes, sintomas de doença, porque nós queremos negar nossa necessidade médica e que nossos corpos são falhos, e nós trabalhamos às vezes mais do que poderíamos, porque nós negamos a evidente necessidade que nós temos de descansar. Nós não somos uma máquina que pode funcionar e funcionar e funcionar. Nós dependemos do sono, da água, e nós morremos de fome, negando nossa necessidade de comida, ou tentando cavar cisternas rotas para dependermos de algo que a gente mesmo pode supostamente suprir. Então Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou da única maneira em que Ele criou todas as coisas, em que essas coisas podem realmente ter gozo. Nós fomos criados para necessitar dEle em todas as coisas. Mas Deus fez mais, Deus nos criou para precisarmos, como um eco da nossa necessidade dEle e da nossa dependência, necessitarmos de coisas criadas por Ele. Ou seja, nós precisamos de Deus, mas Ele nos fez depender dEle de várias formas. Nós dependemos de coisas criadas, por exemplo, do ar que Ele cria, dependendo do sol, de comida. E também nos criou para que precisássemos um dos outros. Gênesis 2 diz: não é bom que o homem esteja só, nós precisamos dos outros. O Novo Testamento expande essa ideia para incluir a comunhão com os crentes, com os outros redimidos. É porque a autossuficiência é totalmente ilógica. Hoje em dia há pessoas que, em uma espiritualidade diabólica, sempre são anti-igreja de alguma forma. Elas acham que sozinhas elas são a igreja, que é ridículo, porque a pessoa não pode ter nenhuma base,
nenhum cisco bíblico. Paulo debocha de pessoas que acham que realmente podem ter uma relação com Deus, que ela é individual, que ela não depende de nada e nem de ninguém, ou seja, não depende da igreja. Paulo diz assim, debocha de pessoas assim, porque é ridículo. Paulo diz assim em 1 Coríntios 12, 21, o olho pode dizer à mão, não necessito de ti, nem a cabeça aos pés, nem a cabeça pode dizer ao pé, eu não preciso de você. Paulo está falando sobre irmãos que acharam que realmente eles podiam não necessitar dos outros. Paulo diz, isso é ridículo. Como o olho pode não necessitar da mão, como a mão pode não necessitar do pé. Essa tua ideia de autossuficiência é diabólica. Você foi feito para necessitar. E se isso é um problema para você, é porque você queria ser Deus, é porque o veneno da serpente está funcionando no seu sistema. Tu tem uma ideia de autodependência que só Deus tem, só Deus é autossuficiente. Fomos criados para necessitar de Deus e dos outros, e nós só negamos isso para a nossa destruição. Nós somos necessitados não por causa do pecado, para sempre nós vamos precisar da comunhão dos irmãos, eternamente. É por isso que não existe um céu para cada um, o seu céu e Deus, o céu do outro e Deus. Não, todos vão estar juntos, porque nós fomos feitos para necessitar. Nós não podemos desfrutar de Deus sozinho, porque nós não poderíamos experimentar tudo o que Deus é sozinho. Nós vamos experimentar o que Deus é na vida dos outros por toda a eternidade. Certamente nós vamos precisar de maneiras pecaminosas dos outros e confundimos necessidades com desejos, porque o pecado cria desejos e necessidades que têm que ser alimentados, que são criados pelo pecado. Mas isso não é a essência da nossa necessidade. A essência da nossa necessidade é que nós não somos Deus, nós não somos autossuficientes, nós não bastamos para nós mesmos. Só Deus basta para si mesmo. Nós somos criados em Cristo para sermos assim. A santificação é um processo a ser aprendido no corpo de Cristo. Então Deus desmascara o tempo todo a nossa autossuficiência. Pense nas marcas da autossuficiência na sua vida. Isso é porque você não tem se deleitado em Deus como autossuficiente e você como totalmente dependente. Como podemos saber quando nós deixamos de confiar em Deus e na nossa necessidade que Deus colocou em nós, uns dos outros, de várias maneiras? Nossa autossuficiência nos faz parar de nos aproximarmos de Deus com petição, louvor, confissão, ação de graças, porque de alguma maneira nós achamos que não precisamos disso diariamente, continuamente, porque não temos visto Deus como provedor suficiente e completo para nós. Então, como Israel no Antigo Testamento, nós esquecemos a provisão inegável de Deus no passado e confiamos em ídolos do eu, não é? Para nos suprir no futuro. Nós esquecemos, como eles esqueceram o que Deus tinha feito no deserto. Nossa raiva, às vezes, nossos ressentimentos, o nosso mau humor, porque as necessidades que nós não gostamos é só uma maneira de nos obrigar a enfrentar nossos limites. E quando você sente raiva do seu limite, ou dos limites na sua vida, você está sentindo raiva porque você não é Deus. Portanto, você está sentindo raiva por só Deus ser Deus. Isso é um sentimento diabólico. E por isso que nós não podemos contar nossas provações com alegria. Porque nós achamos que nossas provações não podem ser motivo de alegria. Isso, como Tiago diz, vocês deviam contar todas as suas provações como motivo de alegria, porque em cada limite que você vê Deus ilimitado, suprindo o que é necessário. É assim que os salmistas oravam. Então, Tiago está dizendo que você vê como um veredicto sobre nossa fraqueza. Você acha, olha, essa necessidade mostra que eu sou fraco, que eu não sou suficiente, você fica amargo. Em vez de você ver as provações, as necessidades, como uma oportunidade em aprender a depender de Deus. É isso que os salmistas faziam. Senhor, nós somos fracos, nós não temos força, mas Tu é a nossa fortaleza. Está vendo? Eles viam a sua fraqueza como uma necessidade, como uma oportunidade de depender de Deus, de ver a glória da força infinita de Deus, em vez de ficarem irritados porque eles eram fracos.
Então a falta de convicção do pecado pessoal flui disso. Nós crescemos cada vez mais incapazes de reconhecer a nossa necessidade contínua de perdão de Deus. E quando nós ouvimos um sermão, ou lemos as Escrituras, nós ouvimos como uma admoestação geral, em vez de uma advertência pessoal. Mas não, esse sermão é para você, é para mim. Nunca ouça um sermão pensando que isso é para a igreja, isso é para todo mundo. Não, aquilo está falando com você. É porque você acha que não tem essa necessidade, é que você está achando que aquilo é geral, porque você está se sentindo meio autossuficiente. Quando negamos nossa necessidade de outros crentes, é a autossuficiência que faz isso. É por isso que Paulo fala de uma maneira debochada até dos coríntios acharem que realmente eles podiam viver para a glória de Deus no mundo sem a comunhão com os santos. Evitar a comunidade cristã sempre fala de autossuficiência ou de independência. Porque nós não queremos, nós queremos ter o domínio sobre o nosso tempo, queremos como quiser, nós não queremos nada que comprometa nosso dinheiro, nós não queremos nada que comprometa nada, é aquilo que o casamento é para uma cultura como a nossa, é uma escravidão. Por quê? Porque vai tirar certas independências, mas nós não somos independentes, nós somos dependentes. Então, é a profunda falta de humildade e orgulho que faz alguém pensar assim, flui dessa falta de colocar todo dia diante de nós o Deus autossuficiente e nos deleitarmos nele e contarmos com alegria cada aprovação, porque em cada aprovação, em cada necessidade, em cada falta, nós podemos ver Deus não tem necessidades, Ele é uma fonte sem fim que pode suprir a mim. E você conhece mais a Deus. É por isso que John Stott, no comentário do livro de Efésios, ele diz assim: ninguém pode emergir de uma leitura cuidadosa da carta de Paulo aos Efésios com a ideia de um evangelho privatizado. Efésios é o evangelho da igreja. A carta estabelece o propósito eterno de Deus de criar, através de Jesus Cristo, um povo que se destaca em relevo brilhante contra o fundo sombrio de um mundo velho, autodependente, autossuficiente. Então, eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos cristãos que fazem parte da igreja e temos essa necessidade final. A Bíblia, sempre que Jesus fala sobre a igreja, nosso tempo já acabou, né? A Bíblia fala quase sempre da igreja sobre as várias assembleias em todos os lugares. A Bíblia diz que Jesus passeia entre elas. Por exemplo, em Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E a Bíblia diz: Jesus passeia entre elas. A maior parte das vezes que a Bíblia fala sobre igreja, está falando sobre igrejas locais. Por isso, igrejas, assembleias de cristãos suprindo as nossas necessidades. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, quando Jesus subiu, ele deu dons à igreja, ele deu um pastorado à igreja, ele deu todas as coisas, porque todos nós precisamos de todas essas coisas, dos irmãos, do que Deus está fazendo através dele, do ensino, precisamos crescer juntos. E a palavra igreja mesmo só é usada por Jesus 2 vezes, diretamente. E as 2 vezes que ele usa, por exemplo, numa dessas vezes, é óbvio que é totalmente ridículo você atribuir aquilo a você individualmente. Jesus diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele, entre você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um outro ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Agora, se ele não escutar, fale para a igreja. Você vê, imagina, se eu sou a igreja, como é que é isso? Eu conto para mim mesmo o que está acontecendo para tomar uma decisão. Jesus está usando a igreja como a igreja é. Se ele não escutar, diz a igreja. E se também ele não escutar a igreja, considere ele um gentio publicano. Você vê, se ele não ouvir a igreja, discipline ele. Como é que uma pessoa pode ser a igreja? Como que ele pode botar isso em prática?
ele conta para ele mesmo, aí ele disciplina ele. É ridículo. Isso não flui hoje porque as pessoas estão jogando com interesse na palavra de Deus. Isso flui exatamente da autoindependência, né? da autossuficiência galopante da nossa cultura. Dessa ideia de que a necessidade, a dependência é um mal, quando na verdade no paraíso o homem foi criado para depender, foi criado com necessidades, porque nós somos só homens, nós não somos Deus, e só Deus não tem necessidades, e não depende de nada, nem de ninguém. Nós dependemos de todas as coisas que Deus criou, para nos mostrar como nós dependemos dele totalmente. Nós temos dependências emocionais, espirituais, físicas. Deus encheu o mundo de uma mensagem clara: vocês dependem, e eu não dependo de nada. É isso que Paulo disse. Ou seja, você vê, se você pegar somente um atributo desse e meditasse nele todo dia, você seria alguém sábio, você cresceria. Grande parte das heresias iriam embora, porque essa é a razão pela qual nós nos debruçamos em meditar sobre Deus. É assim que nós somos santificados. Não é irracional considerar nossa vulnerabilidade. É o contrário, nós somos vulneráveis, nós somos dependentes. Nossas necessidades humanas são reais. Elas estão lá para nos ensinar algo que o pecado nos cega, mesmo sendo algo tão óbvio, tão óbvio. Então os evangelhos contêm inúmeras histórias de Jesus atendendo todo tipo de necessidades à sua volta. Mesmo ele, quando esteve no mundo, e ele sendo um homem, experimentou como homem, não como Deus, não é? Essas necessidades: sono, comida, bebida, comunhão com os seus discípulos. E mesmo ele, como homem, não era uma máquina de energia sem fim, tinha que dormir. Ele estabeleceu para nós um exemplo de como responder à tentação surgida na necessidade. No caso dele, uma tentação que nem sempre a nossa tentação é como essa, a gente já estudou, mas como realmente Deus supre a nós de tal maneira que nenhuma outra necessidade possa nos chantagear. Não é de admirar que a Bíblia ordene o jejum de alimentos, queridos. O jejum, às vezes nós temos uma dependência tão grande de Deus e nós não percebemos. O jejum, quando nós paramos de nos alimentar durante horas, ou um dia, ou dois, jejuando e orando, o nosso corpo nos ensina uma lição tão grande, como nós temos necessidade, como é desesperador e como nós não podemos continuar com aquilo indefinidamente. É uma lição tão grande de dependência de Deus. O jejum nos ensina isso, não é? Como nós vamos nos sentindo fracos, como nós não podemos continuar, nossos corpos precisam de alimento. Assim, em todas as coisas, Jesus sofreu na cruz. Tudo que nós cantamos hoje para nos levar de volta à fonte final da nossa necessidade. E pelo castigo que estava sobre ele, nós somos de novo alimentados, somos reconectados àquilo que é a nossa necessidade final: ver a glória de Deus na face de Cristo, curados do pecado, da nossa rebelião, ressuscitados da morte espiritual, restaurada a paz com Deus. Estamos unidos à comunidade dos eleitos, daqueles que Deus tem tirado do mundo, edificados juntos a um preço infinito. Nossa maior necessidade foi tratada uma vez por todas. Nós fomos criados para depender, e depender passa a ser um gozo quando você vê que só Deus não depende. Essa é a sua glória que nós cantamos, é parte da glória que nós adoramos. Portanto, somente Deus é autossuficiente. Somente Deus não tem necessidades. Você tem, teus irmãos têm, cada um de nós na igreja tem, tudo no mundo tem.
Não reconhecer isso é parte da escuridão do pecado. E seja rápido para louvar a Deus por quão diferente de Deus você é nesse atributo incomunicável. Quando você estiver sofrendo, quando estiver faltando coisas. Por que nós não gostamos de esperar? Porque esperar é como uma voz gritando para nós: você não está no controle, você não é independente, você está aí parado esperando, você depende. E é por isso que um coração, aqueles que esperam no Senhor, ficam fortes, porque eles veem, Deus é todo suficiente. Mas aquelas pessoas que não esperam em Deus, elas vão ficando fracas quando as coisas demoram, vão ficando decepcionadas, amargas. Eu orei tanto, eu esperei tanto que Deus fizesse isso. Essa pessoa não compreendeu Deus, ela não estava adorando Deus. Então seja rápido para confessar a Ele a sua tendência em confiar em você mesmo, em seus próprios recursos, em querer ser autônomo, da igreja, em querer ser autônomo de todas as coisas, em ficar de mau humor quando vê que você não pode suprir aquilo que você acha que precisa. Seja rápido em confessar suas necessidades a Ele, de perdão, de transformação, de se deleitar em tudo que Ele é e só Ele é. Porque não gostar do que Deus é, ou desejar ser o que Ele é como Deus somente, é aquilo que Satanás é. Seja rápido para oferecer às outras pessoas a realidade de que elas precisam de você e você precisa delas. O reino dos céus pertencem aos pobres de espírito nesse sentido. Eles são pobres, eles sabem que são dependentes. O que é um pobre? O pobre não pode prover para si mesmo. A Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, é alguém que reconhece, eu sou totalmente necessitado. Mas em vez disso ser um problema, um drama, é o contrário, eu encontro em Deus toda a fonte das minhas necessidades. Quem não se alegra ao ver a sua pobreza final, ou seja, não há nenhuma independência em mim, nenhuma autossuficiência, mas há toda a suficiência em Deus para mim. Essa pessoa nunca foi regenerado. Então, Jesus nos encontra, nos salva exatamente da nossa ilusão de autossuficiência. E nos mostra toda a nossa falta, e nós precisamos de tudo que Deus é para nós em Cristo. Então eu diria, bem-aventurados os que precisam, não é? E Paulo diz assim em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória em Jesus Cristo. Cada necessidade que eu vejo, em vez de ficar amargo, eu penso, Deus vai suprir isso. Deus é totalmente suficiente, suficiente. Então eu quero encerrar com o Salmo 50, 7-12, que diz: ouve, povo meu, e eu falarei ao Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus, não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço as aves dos montes, de todas as aves de todos os montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não pediria a ti, pois meu é o mundo e sua plenitude. Ou o texto que nós lemos no início: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo. Ou Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, sempre que você olhar para cada atributo de Deus, e esse é um dos que você deve mais olhar, pergunte a si mesmo: por que é tão importante reconhecer todos os dias que somente Deus é autossuficiente? Que marcas pecaminosas são mostradas na minha vida quando eu me ressinto por não ser autossuficiente?
Em que eu tenho sido tentado a acreditar que Deus precisa de mim de alguma coisa, de alguma forma, de tal maneira que Ele dependa de mim? De que maneira eu tenho sido tentado a pensar assim em determinadas situações da vida? Em que áreas você está mais propenso a acreditar que não precisa de Deus? Ou você é como Nabucodonosor, quando você tem mais dinheiro, você acha que precisa menos de Deus? Por que pessoas, quando estão sem dinheiro, vão orar mais, tudo bem, eles vão orar mais, e quando não estão, não oram? Porque elas têm uma visão tosca de que quando elas têm dinheiro, elas dependem menos de Deus, quando têm saúde, dependem menos de Deus, quando na verdade é Deus que está dando aquilo que elas acham que podem estar seguras, e não em Deus. Pense em que necessidade humana você mais ressente, porque você é fraco, porque seus dias são curtos, porque você fica cansado. Que necessidade humana quando te falta? O que humanamente te falta que você você ficar mais amargurado em vez de pensar em Deus como autossuficiente, como uma fonte sem fim? Pense quais as marcas da autossuficiência estão na sua vida. Isso quer dizer que você não se deleita no Deus que é autossuficiente e se ressente de não ser assim. Portanto, em vez de você ver a glória de Deus, você se ressente dessa glória. Em vez de se deleitar nessa glória dele ser autossuficiente, fazer o que quiser, escolher como quiser, isso faz você ficar ressentido. Isso é que o coração de Satanás é. Então ore Deus baseado nessa verdade que esse atributo manifesta. Adore a Deus porque Deus não precisa de nada. Adore a Deus porque Ele não precisa de você. Adore a Deus porque Deus nunca vai precisar de você, mas que tudo que você precisa está nele. Adore a Deus porque Ele fornece todas as suas necessidades. E se você foi chamado por Ele em Cristo, você será suprido assim eternamente, eternamente. Agradeça a Deus por encontrar sua maior necessidade não nas coisas, mas em Cristo. Agradeça a Deus se você tem um coração que, em vez de necessitar de tudo, você sente que a sua grande necessidade é Deus em Cristo, e ela foi totalmente satisfeita. Portanto, todas as outras coisas você pode ver com alegria nas suas necessidades, porque elas só te ensinam como você depende mais de Deus ainda. Agradeça porque a obra de Cristo é perfeita, está terminada, e não necessita de mais nada, e ela agora é sua para sempre. Peça para que Ele te ensine a reconhecer a bênção da necessidade humana, a bênção de necessitar totalmente dEle e não ser autossuficiente. Peça para Ele para reconhecer que lá antes do pecar e na eternidade você ainda vai ser necessitado, você ainda vai ser um homem, ainda vai precisar de sono, de comida, de beber, de descanso, porque você foi criado para depender, foi criado para depender de Deus. E a bênção da necessidade será uma bênção se você ver Deus como Deus autossuficiente. E é um lembrete, nossas necessidades são um lembrete contínuo de que Deus é totalmente suficiente e que nunca deixará de ser uma fonte perfeita para todas as nossas necessidades. Vamos ficar de pé. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era, meu caminho foi Ele.